Olá, bem-vindo a mais uma rubrica ou programa Perdão e Gratidão. Este é o nosso espaço onde podes pedir perdão a qualquer pessoa que seja e mostrar a tua gratidão por qualquer gesto. Nós somos a Vitalícia, a emoção que dura para sempre. E como sempre, temos aqui convidados espetaculares. E a minha convidada espetacular de hoje é a chefe Sheila. Não, é a Sheila, sei que é. Bem-vinda, Sheila, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Esteja à vontade. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Muito bem, nós somos a Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Quem é a Sheila? Onde nasceste e onde cresceste? Sheila é uma moça de 25 anos. Eu nasci na cidade de Maputo e cresci na cidade de Maputo. Uau! Como é que foi a tua Sim. infância? Minha infância foi uma infância normal, como de qualquer outra criança. Mas o que me difere das outras crianças é que eu fui uma criança muito doente. Até mais ou menos quantos anos a doença que tu padecia? Até os 20 anos. Até os 20 anos? Sim. Muito tempo, mas como é que foi essa transição da tua infância até os 20 anos desta doença? Qual é a doença que padecias? Eu tive várias doenças. Eu tive anemia, tive gastrite, tive até tensão, tive muitas doenças, né? Então, ao longo do tempo, fui adoecendo, mas graças a Deus depois fui curada. Mas essas doenças de anemia, gastrite, desde criança até a fase adulta? Sim, porque quando minha mãe me nasceu no tempo de cheias, né? Eu sou de 2000. Opa! Então, minha família padecia de necessidades, né? E minha mãe também tinha dificuldades no leite. Ela não produzia leite materno. Então, foi desde cedo. Sempre fui uma criança doente. Mas Deus foi enviando pessoas que nos ajudaram, estiveram conosco no meio deste processo. E, no fim, eu fiquei bem. E para a tua cura, foi algo que tem a ver com a tradição ou apenas algo que tem a ver com a saúde? Os profissionais da saúde? Os profissionais de saúde e Deus. E Deus. Sim. Muito bem. Então, foi profissionais de saúde e Deus, porque eu não sabíamos ao certo o que eu tinha ao longo do tempo, né? Eram vários diagnósticos, mas com a ajuda de Deus nós depois descobrimos, e também com a ajuda da doutora Rosa, do ICOR, nós descobrimos que eu tinha, e foi o ano que eu presenciei o milagre da minha cura. Uau! Assim, E o que é que fazes agora? eu agora sou estudante e confeiteira. Confeiteira. O que é que um confeiteiro ou uma confeiteira faz? Eu faço bolos, salgados, pratos quentes, sobremesas e fast food. Fast food. Sim, É uma paixão ou apenas um sonho? um sonho. Um sonho. Sim, Desde pequenina. desde criança. Então, Na verdade, a doença não te fez... não me limitou. Não te limitou. Sim. Tu vês, padeceste de uma doença e mesmo assim sonhavas que um dia poderias ser um chefe de cozinha. Sim, E hoje estás a executar. assim, mas isso porque minha mãe é uma grande chefe de cozinha. Uau, qual o nome da tua mãe? Fátima. Oh, Dona Fátima! Bem-aja, por trazer aqui uma menina de luz que na fase inicial padeceu de uma doença, mas a doença não limitou ela de fazer ou de sonhar mais. E ela hoje é uma grande chefe de cozinha, graças à senhora. Muito obrigada mesmo, porque nós depois vamos querer degustar dos serviços dela. E quanto à escola? Eu sou estudante, né? Conforme já vinha dizendo, e as coisas vão tranquilamente. Eu estou a fazer o curso de psicologia e por aí. Como é fazer o curso de psicologia e ter que pegar nas panelas para tornar-te essa grande chefe que tu és hoje? Bom, a princípio foi um processo um pouco complicado, porque eu perdi uma boa margem de clientes, mas ao longo do tempo fui me adaptando
E hoje eu consigo conciliar as duas coisas. E perdaste por teus clientes? Por causa de tempo, tinha falta de tempo para exercer os meus trabalhos. E tens feito sozinha este trabalho? Depende, né? Depende do número de encomendas que nós temos. Por vezes trabalho sozinha, mas outras vezes trabalho com umas amigas, né? Amigas que também são confeiteiras. Uau. Então nos juntamos para fazer um determinado trabalho. Para os internautas da Vitalícia, como é que podem contactar para poder obter os seus serviços? Bom, para obter meus serviços, podem me contactar através de 84 600 17 29. Perdão e gratidão, o que isso tem a ver com os teus princípios? Tu consegues resolver o assunto na hora ou deixas para depois? Não, eu não deixo para depois. Tentas resolver na hora? Sim. Mas quem é a pessoa responsável por hoje estar aqui na Vitalícia? Minha amiga, Saima. A Saima? Sim. Eu acho que lhe devo, nem acho, eu tenho certeza que lhe devo um pedido de perdão. Levaste o namorado dela? Não sou capaz. O que aprontaste? Bom, somos já amigas desde crianças. Na fase que eu adoeci muito, Ela esteve lá. ela esteve lá. Eu perdi muitas amizades por causa da enfermidade, né? Mas a Saima nunca desistiu de mim. Oh. Então, num dia, nós estávamos a fazer um stick, né? De tapetes, acho eu. Calhou numa fase que ela estava grávida e eu também não andava bem. Então, ela era responsável pelo stick. Então, chegou minha vez de receber o tapete. Nos desentendemos, nós estávamos a conversar. Efetuaste o pagamento? Não, eu efetuei o pagamento e não levei o tapete. Okay. Eu me zanguei com ela, deixei o tapete com ela, saí do grupo. Zangona? Fiquei muito chateada com ela, muito É a mesmo. ponta de deixar o tapete? Sim, mas ao andar do tempo eu percebi que ela estava num momento muito sensível. Quando da gravidez. Sim, então importava que eu tivesse percebido, né? Que ela, sim, que ela estava num momento muito sensível e eu poderia ter feito diferente ao invés de agir daquela forma. Certo. Eu fui muito agressiva. Então eu quero aproveitar deste momento, né? Para pedir perdão para ela. Aproveita mesmo. Aproveita. Saima Mutatiwa, eu quero te pedir perdão pelo que aconteceu naquele dia. Dizer que és uma amizade muito valiosa para mim. Podia até dizer que foste minha primeira amiga, que hoje a considero irmã, mas naquele dia eu também não estava bem e não agi corretamente. Peço que me perdoe e que nós voltemos à nossa amizade. Por favor, que a amizade possa prevalecer, afinal de contas, sem vocês, amigas ou amizade, sem amizade nas nossas vidas, nós não somos quase ninguém. Então precisamos manter sempre a amizade. E a Sheila esteve aqui mesmo a pedir que a vossa amizade possa prevalecer. Nós somos a Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Para quem ainda não segue a nossa página Vitalícia no Facebook, por favor, vá já ao Facebook, pesquise por Vitalícia Multipodcast, deixa ficar o seu like, seu comentário, partilhar. Temos também o nosso canal do YouTube, que é Vitalícia Multipodcast, e terás lá os nossos conteúdos. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já. De verdade, mas é para pronto. Voltamos do curtíssimo intervalo. Estamos aqui à conversa com a Sheila. Na primeira parte, contou-nos exatamente como é que foi a infância dela. E através da infância dela, eu pude perceber que ela foi alguém que padeceu de uma doença
E a doença não limitou a ela de sonhar que hoje ela é uma grande confeiteira, grande chefe de cozinha, graças também à mãe dela, a senhora Fátima. Muitas das vezes as pessoas fazem algo de bom para nós, Assim, e nós também temos a retribuir. Te lembras de algum momento que alguém ajudou-te e te saíste de algum lugar, um problema que tiveste, a pessoa apareceu para te ajudar de certa forma? sim, recordo-me perfeitamente. E foi um momento que eu nem fazia ideia que ia resistir, né? Mas, graças a Deus, eu tive alguém que esteve comigo, me apoiou, me prestou assistência. E quem é essa pessoa responsável por hoje estar aqui na verdade já para dar a total gratidão? Minha irmã, A tua irmã, como ela se chama? Nilza, Pode falar como é que foi, o que aconteceu, o que ela ajudou-te que hoje deves tanta gratidão a ela? numa primeira fase eu devo gratidão a ela por várias coisas, né? Ela já é minha irmã, Uau! então eu sempre contei com ela. Ela é uma irmã que tomou minhas dores. Mas também sendo irmã não podemos deixar escapar por qualquer coisa, porque amanhã vamos precisar sempre. Sim, mas eu acho que a forma como a minha irmã é um caso especial. Uau! Então, fala para ela. É um caso especial. Então, eu quero aproveitar deste momento, né? Para dizer a Mana Nilza, muito obrigada por tudo que a Mana fez e tem feito por mim. Obrigada por sempre prestar assistência em todos os momentos. Temos nos desentendido, temos ao contrariado uma a opinião da outra, mas tem sido um grande apoio no meu crescimento e em tudo. Então, muito obrigada por ser esta irmã que não desiste de mim, que por vezes se deixa para cuidar de mim. Que Deus, na sua infinita bondade, possa fazer favor na sua vida. Te amo muito, muito. Tu falaste muito bem durante a tua a doença que padecias, a enfermidade. Falaste que foi graças a Deus e eu gostaria de saber, esse graças a Deus é por seres cristão ou simplesmente porque percebeste que Ele estava lá para ajudar? Bom, é porque eu percebi que Ele estava lá para me ajudar e é por ser cristã também. São as duas coisas. São as duas coisas. Assim, E quando é que percebeu isso? Que é cristã? eu percebi que eu me converti aos 17 anos. Eu comecei a frequentar a igreja desde cedo, desde criança, né? Mas eu me converti aos 17 anos. Foi ali onde eu comecei a experimentar a presença de Deus na minha vida e fui crescendo até cá. Continuo cristã. E esta conversão mudou alguma coisa na tua vida? Sim, O que é que mudou? muita coisa. Uma delas foi o estado da minha saúde, né? Porque foi o que mais me levou à conversão. Foi porque eu não estava mesmo bem. 20 anos a padecer. Sim, e as pessoas ao meu redor já não gostavam de estar comigo, porque já sabiam que essa aqui, qualquer coisa, vai dizer que está a doer aqui, está a doer ali. Então, minha mãe aconselhou-me que se eu não me aproximar mais de Deus, nada seria possível, eu não ia ficar bem, né? Mas tu é que foste atrás dele ou ele veio até ti? A palavra de Deus diz que não fomos nós que chamamos a Ele, mas Ele que nos chamou para partilharmos a palavra. Então, eu não fui somente chamada, assim como escolhida. Então, Ele é que chamou a mim, mas eu me acheguei mais a Ele
para ter essa intimidade com Ele. E antes de te comprometeres com Cristo, como é que era o teu comportamento antes? Possessivo. Possessivo quando quer? Em todos os aspectos, né? Eu tive uma infância normal, mas difícil, porque eu fui uma pessoa que não conseguia me compreender, não conseguia me entender. Então, não tinhas entendimento de nada. Eu não estava a entender o que estava a acontecer, eu não estava a entender absolutamente nada, nem quem eu era, por que eu estava a viver. Então, foi um momento que Satanás, de alguma forma, entrou na minha vida. Então, alguma vez já tentei me suicidar, mas, como Deus é bom, cá estou eu, hoje. E, muito bem. E no caso das pessoas que passam por alguma depressão, sentem-se deprimidos e cometem suicídio, será que foi por falta de conhecimento? A depressão, ela é uma doença que foi criada por Satanás primeiro, né? Então, ele incutiu nas mentes de jovens, adolescentes, que depressão mata. Então, a primeira coisa que a pessoa faz quando se sente deprimida, o primeiro pensamento que a pessoa tem é de suicídio. E tu, no teu caso, foi diferente, porque já tinhas conhecimento onde é que poderias te chegar para não cometer o suicídio. A graça de Deus estava sobre mim, porque eu comecei a sofrer de depressão cedo, por causa da enfermidade, mas porque eu nasci numa família muito ausente. Na minha casa, é uma casa de pessoas muito corridas. Então, eu passava a maior parte do tempo sozinha. Então, eu fui me deprimindo dessa forma. Mas, graças a Deus, e a minha irmã, que sempre prestou atenção em mim. A Nilza? Sim. Bem acho. Então, eu não cheguei a cometer suicídio. Tu, na infância, sofreste bullying por conta da enfermidade? Sim. Eu me recordo de um dia, eu estava na escola, então naquele dia eu comecei a passar mal. Eu estava com uma minha colega. Então eu falei com ela, eu disse, eu estou com fome, vamos lá lanchar. Foi apenas colega ou uma amiga? Uma amiga, até hoje somos amigas. Uau. Então nós saímos para comprar algo para comer. Quando nós voltamos, eu comecei a passar mal de gastrite. Foi a primeira reação de gastrite forte. Percebo como E como eu não sabia o que eu estava a sentir ao certo, eu tomei refresco. Eixe. Então, eu comecei a passar mal. Estavas com sede? Passei mal, estava com fome, mas é aquele de vamos unir o útil ao agradável. Refresco acompanhado com mais bolachas. Então, passei mal naquele dia. Passei muito mal. Então, fui rodeada de pessoas. E a tua amiga estava lá? Sim. Ali encheu de pessoas. Então, disseram que eu estava manifestada. Sinceramente. E não percebia o certo que estavas mal. Enquanto eu não estava a manifestar, eu estava a sentir dor. E o que aconteceu naquele momento, quando eu comecei a passar mal, cada pessoa trouxe sua ideia. Vamos lá fazer isso, vamos fazer. Então uma pessoa me deu chama-se de piripiri. Conversa. Comi aquilo. Chama-se de piripiri. Chama-se de piripiri. Para gastrite. Refresco. Eu sei. Outra pessoa trouxe vinho. Tomei. Eu comecei a rebolar toda a escola. Então, desde ali. Colega primária ou secundária? A secundária de mais colegas da Sheila, vocês, colegas de mais casinho, não fizeram boa coisa com ela, pô? Então, alguém estava a passar mal de gastrite, vocês estão a dar chamam-se com piripiri. Então, dali, quase toda a escola ficou a saber que eu era endemoniada. Então, foi uma situação muito difícil de encarar. E triste, sabe? Sim. Estou mulher, é uma situação triste. Sim, e todos que me encontravam me apontavam, aquela menina
que manifestou naquele dia. E recebias isso como bullying. Sim, mas eu não estava a manifestar. Eu estava mal. Mas Mas a tua amiga não podia dizer aos colegas que não estavas a manifestar? Que minha estavas mal? amiga estava muito preocupada. Eu nunca tinha passado mal de gastrite. Minha amiga, nem eu sabia o que era. Minha amiga estava preocupada a tentar se comunicar com minha mãe. As outras estavam a tentar dar solução àquela situação. Então, só que Saima, ela esteve ali, nós sempre intercedíamos juntas. Então, ela esteve ali a interceder por mim enquanto esperávamos minha mãe. Daí minha mãe chegou. Então, foi o que aconteceu. Minha amiga agiu na inocência. Não foi por mal. Mas mesmo as tuas colegas eram colegas carismáticas, sabes? Não Sim. deixaram passar fome. Não. Não deixaram passar fome, fizeram de tudo. Só não podiam te levar ao hospital porque não percebiam sério. Assim, cada pessoa estava a me ajudar, mas as outras pessoas que não me conheciam, é claro que correram para ir. Porque eu rebolei, não foi uma coisa de rebolar só aqui. Eu rebolei para outro canto. Epa, era difícil me segurar. Mas eu estava ciente de tudo o que estava a acontecer. E eu também recebi aquilo porque estava em busca de solução. Por acaso, todo você já passou por bullying? Não sei, mas cada pessoa acho que já recebeu alguma coisa e recebeu aqui como se fosse um bullying. Sim. E as pessoas que estiveram, que acompanharam a tua trajetória de enfermidade, hoje olham-te como alguém que conseguiu superar na vida. Sim. Acredito que minha família não acreditavam que eu ia chegar aos 25 anos. Até 21. Porque quando eu completei os meus 21 anos, minha família juntou-se, fez um corte de bolo para mim. E uma minha tia disse, eu não acreditava que ela ia completar essa idade. Porque toda vez que ligassem para nós, diziam, estamos bem, mas Sheila não está bem. Estamos a caminho do hospital. Então, foi mais por aí, mas graças a Deus, hoje eu estou bem e viva. Mas na tua família ninguém já veio reservado um caixão para ti? Existe alguém que tinha esperança de vida. Sim, já haviam reservado. Podem me entregar esse dinheiro, né? Agora. Entregar? Podem. Não, sim. Só estou a dizer, né? Se já haviam reservado, podem me entregar, né? Ainda há muita vida. Podem entregar para fazer negócios. Ainda há muita vida. E ainda há muita Sheila por aí. Eu ainda vou existir. Até onde Deus me permitir. Já pensaste em te desviares de Deus? Já. Por quê? Tu? Não houveram pensamentos concretos. Mas o que me alegrou em tudo isso é que o fato de Deus ter me escolhido, Ele não me permite sair da presença dEle. Ele, todas as vezes, tem sido um resgate para mim. Ele nunca me permitiu estar distante dele. Desde o dia que eu aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Nunca mais saí da presença. Uau, muito bem. Entre teu pai e a tua mãe, a quem que tu te inspiras? Nos dois. Nos dois? É possível, nos dois? Nos dois, porque meu pai, eu me inspiro mais no meu pai em termos escolares. Meu pai é muito inteligente e é a pessoa que me incentivou a voltar à escola. Então, eu me inspiro muito nele nessa parte. E a tua mãe? Minha mãe, eu me inspiro nela pela força que ela carrega. Por ser uma grande confeiteira ou chefe de cozinha? Não sou uma grande mulher. Uma grande mulher. Uma mulher que nunca me deixou. Minha mãe se doou a mim de todas as formas. E até hoje ela tem feito isso. Minha mãe é uma mulher que toda vez que eu caía por aí, ela estava lá. Ligavam para ela, ela corria, não importa onde ela estivesse.
minha mãe corria para lá. E minha mãe segurava as pontas para tudo terminar bem. Então, eu tenho os dois como uma grande referência na minha vida. Muito bem. E tu já ajudaste alguém que padecia de alguma doença? Tipo, doar-se a essa pessoa para melhorar? Sim, já há várias pessoas que em algum momento adoeceram e elas achavam que era o fim. Então, meu testemunho de vida, ao que diz respeito à enfermidade, tem ajudado várias pessoas. Sim. Muito bem, obrigada Sheila, mesmo é uma conversa interessante. E a Sheila disse que é florista, Sim. então tudo isso encontra-se numa só caixa. Não, Não. nós fazemos buquês de cetim, né? Sim. Começamos a fazer recentemente. Então, se a pessoa deseja, né, ter um bolo ou um cabaz e um buquê, nós oferecemos. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. A Vitalícia é aqui. Caros internautas, terminamos o nosso programa Perdão e Gratidão. Quero convidar a todos aqueles que ainda não seguem as nossas redes sociais. O nosso canal do YouTube é @Vitalícia Multipodcast. No Facebook estamos com Vitalícia Multipodcast. Siga a nossa página, comente e partilha. E partilhe sempre mesmo, porque as nossas publicações devem expandir para várias pessoas e porque este programa é mesmo que tem a ver com perdão e gratidão. Todas as semanas temos pessoas que estão arrependidas ou totalmente gratas por qualquer coisa. Então, por favor, façam esse exercício de seguir as nossas páginas. Até já! Vitalícia, a emoção que dura para sempre.